O vereador Mário Covas Neto, do PSDB, é autor do projeto que mudava a lei do rodízio na capital, isentando de multa o motorista que desrespeitasse o bloqueio uma única vez em um ano. Pelo projeto que havia sido aprovado pela Câmara, o infrator receberia uma advertência por escrito no lugar da multa. Mas o prefeito Fernando Haddad vetou o projeto de lei. Vereador, primeiramente, boa tarde. Como o senhor recebe esta notícia do veto do prefeito Fernando Haddad? Eu recebo com surpresa e com indignação, porque para o prefeito vetar, ele explicita as razões do veto. E as razões que ele explicitou foram de que o projeto estaria interferindo numa decisão que era de caráter do próprio DSV, de estabelecer a advertência nos casos que ele, DSV, achar que é conveniente. A questão é a seguinte, não há histórico no DSV de alguém ter recebido uma notificação. Todo mundo recebe uma multa para pagar, um valor para pagar. Então, é estranho que ele, ao mesmo tempo que diga que a gente interferiu numa atribuição do DSV, o DSV não se presta a tomar essa atribuição. Bom, então, me parece que isso foi apenas uma desculpa para vetar. E aí a desculpa, por que ele queria vetar? Para mim, só há duas hipóteses. Primeiro, por ser eu um vereador de oposição e, enfim, diria que ele não tem muita boa vontade com os projetos da oposição. Vereador, o senhor acredita que se fosse de um vereador do PT, o projeto teria sido regulamentado? Este projeto, com certeza. Porque não há aspecto técnico, nem... Nós fizemos aqui, passou por todas as comissões da Casa, é constitucional, fizemos 2 audiências públicas, houve até uma manifestação favorável de um secretário do Verde aqui, do prefeito Haddad. Não há razão técnica para vetar. A razão é política. Como eu estava dizendo... Até porque o senhor mesmo colocou no projeto que isso já está previsto no Código de Trânsito brasileiro. Eu não estou inovando. Agora, a outra razão também possível é para que a prefeitura continue arrecadando essa enormidade que arrecada anualmente. Foram 186 milhões só o ano passado com as multas de rodízio? Não sei de rodízio, mas o total de multas foram 830 milhões. É muito dinheiro. E é incrível que, apesar de ter todo esse dinheiro, o secretário de Transporte vem a público pedindo doações da iniciativa privada para o DSV, como se ele tivesse... como se ele tivesse precisando de equipamentos. Vereador, só o ano passado foram 2 milhões e 200 mil multas só de rodízio, cerca de 6 mil infrações por dia, o que fez a prefeitura arrecadar 186 milhões de reais. O senhor acredita que, então, para a prefeitura, para a CET, é mais fácil multar do que educar realmente as pessoas? Eu não tenho dúvida disso. O veto mostra exatamente isso. Aliás, a proposta que o secretário Tato está fazendo de ampliação do rodízio nas artérias só vai aumentar essa dificuldade. Ou seja, as pessoas vão começar, ao invés de circular pela artéria principal, pelo meio dos bairros, para tentar fugir do rodízio, mas vão acabar sendo multadas por infração. Ou seja, a prefeitura ela quer ampliar a sua arrecadação de multas. Vereador, o senhor fez, de certa forma, uma denúncia aqui, que se o projeto fosse de um vereador do PT, o prefeito não teria vetado. O senhor acredita que esse tratamento que está acontecendo é do Executivo com o Legislativo em relação aos vereadores da oposição? Não acho isso. Houve vetos de projetos de vereadores do PT também. O que eu quero dizer é o seguinte, não é que há uma discriminação do prefeito em relação à oposição, só à oposição, não é isso. Eu acho que este projeto em particular, ele não teria rejeição alguma se fosse proposto por um vereador do PT. Não quer dizer que um outro projeto qualquer ele pudesse aceitar porque era do PT, não é isso. Esse especificamente não tinha por que ser vetado. Porque desde o primeiro momento, quando a gente propôs, já houve manifestação da liderança do PT e da liderança do governo na casa contrária ao projeto. O secretário Tato também se colocou contrário ao projeto, apesar do prefeito ter se manifestado como se ele não fosse decidir politicamente. Mas eu acho que a decisão dele foi política, sim.
Vereador, o diagnóstico que o senhor traz, de certa forma, é um pouquinho diferente do que a gente vê em plenário, das discussões em plenário mesmo, quando a gente tem a oposição e o governo batendo de frente realmente. Eu acho que aqui, enfim, a atividade parlamentar entre governo e oposição, ela é muito mais sentida na casa do que propriamente a relação do executivo com o legislativo. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que a prefeitura e o legislativo como um corpo só, tá? Apesar de que em alguns, quem tem mais acesso, evidentemente que tem mais boa vontade, né? Agora, na casa não. Na casa você tem um jogo de governo e oposição e é muito claro que a oposição aqui, ela é pequena e o PSDB faz um papel bastante intenso nessa posição. Vereador, agora mudando um pouquinho de assunto, e aliás é outro assunto que interessa ao senhor, o senhor já falou sobre isso, que é a lei que obriga a prefeitura a instalar banheiros químicos nas 93 feiras livres da capital. E assim que o senhor começou o seu mandato, o senhor foi até as feiras verificar se elas tinham os banheiros para os feirantes e descobriu que, apesar da lei ser de 2009, nenhuma feira tem banheiro químico na capital. O senhor já conseguiu detectar por que essa lei não vem sendo cumprida desde então? Não, nós fizemos um requerimento ao responsável pela área de abastecimento da cidade para que respondesse o porquê que essa lei não era implementada. Ele devolveu dizendo que eles estão analisando. Eu acho... Desde 2009. Pois é, eu acho que a análise é um pouco lenta. Por isso mesmo nós requeremos, junto à comissão, e foi aprovado, a vinda deste responsável aqui para que ele explique pessoalmente que estudo é esse que demora tanto tempo para ser implementado. Não há sentido, não tem lógica. Os feirantes pagam uma taxa já para poder explorar a sua atividade comercial. A prefeitura já é obrigada através de lei. Então, por que ela não é aplicada? Eu acho que é um pouco o caso com a população e um pouco o caso com os feirantes. O senhor chegou a conversar com os feirantes, o que eles acham disso? Eles só falam o seguinte: nós ficamos aqui 12, 15 horas e temos que nos servir da vizinhança, da boa vontade da vizinhança. Dos comerciantes da vizinhança. Da vizinhança e veja, nem sempre a feira, o morador, enfim, que está na rua da feira, ele tem muita tolerância com a feira, porque ela acaba interferindo na vida dele, né? Então ele tem que pedir autorização para que essas pessoas permitam que eles usem o banheiro. É demasiado para esses profissionais. Agora, também tem as pessoas que estão na feira que pode ter um mau súbito, pode ter qualquer coisa e não tem como socorrer. Não tem estrutura. Não tem. Você imagina, você trata com alimentos e não tem higiene em relação a isso. Como é que as pessoas se lavam as mãos e tudo? Não tem. E já tem data para o representante comparecer aqui na Câmara? Não, nós aprovamos e solicitamos a ele a vinda para cá. A gente estabeleceu uma data de comum acordo. Nós não estamos convidando inicialmente para ele vir aqui. Nós não estamos obrigando ele a vir. Se ele se recusar, aí a coisa vai mudando de tom, não é? O fato é que ele não pode, como uma autoridade pública, se negar a cumprir uma determinação legal, que é a obrigatoriedade do banheiro. E ele precisa explicar, já que a lei é de 2009, Exatamente, né? Exatamente. Já tem bastante tempo aí que os feirantes estão sem banheiros químicos, sem higiene mesmo, como o senhor já falou. A população, porque na verdade o banheiro não é só para o feirante, é para todos que estão na feira, né? Mesmo aquelas pessoas que estão passando por ali. Eu acho que a gente tem que... A cidade não tem banheiros públicos em quantidade. E você tem atividades públicas, como Feira Livre, que é necessário. Qualquer evento público que você tenha na cidade, qualquer show, qualquer grande evento, você tem os banheiros públicos. Por que na Feira Livre não vai ter? Tem que ter. Ainda bem que a lei... Esse era um compromisso de campanha que eu fiz. Mas aí, cheguei aqui e me surpreendi com a lei já aprovada, já existia. Bom, então... Agora, a nossa tarefa é fazer com que ela seja cumprida. Vereador, a gente ainda vai falar sobre vandalismo, sobre o que vem acontecendo na cidade com essas manifestações, estações de metrô depredadas, ônibus sendo queimados, parando o trânsito, transformando a cidade transformando um caos na cidade mesmo, mas é só daqui a pouco, às 14h, no Clipping Eletrônico com Wagner Belmonte. Então, quem está assistindo o Jornal da Câmara, logo mais às 14h, o vereador Mário Covas Neto, do PSDB, vai voltar aqui para o estúdio da TV Câmara para conversar um pouquinho sobre o que vem acontecendo na cidade. Vereador, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E até já.